Então, boa noite a todos. É a alegria nossa, mais uma vez, estar aqui com vocês, estar aqui com o Blosso. E é tão interessante fazer uma reflexão a respeito, exatamente dos nossos pensamentos. Algo extremamente importante que nós vamos adoecer um dia. De quê? Não sei. Quando? Não sei. A gravidade? Não sei. Mas essa tempestade, ela vai ocorrer na nossa vida. Agora, será, será que nós estamos cuidando adequadamente da nossa saúde? Porque muitas vezes nós utilizamos drogas, medicações, drogas lícitas, não lícitas, e isso interfere, evidentemente, na nossa vida, no nosso tempo, na nossa oportunidade que recebemos, que é a dádiva da vida que nos foi concedida. Será que adequadamente nós nos alimentamos? Ou ficamos desregrados? Respeitamos os nossos ritmos biológicos? Dormimos adequadamente? Temos os intervalo de repouso justo? Respeitamos os nossos limites físicos e mentais? E aí está inserido os nossos pensamentos. E será que temos tratos adequados aos sentimentos e às nossas emoções? Porque as nossas emoções e os nossos sentimentos são gerados por pensamento. Emmanuel, em O Consolador, nesse livro, ele traz que saúde é a perfeita harmonia da alma. É o pensamento em harmonia com a alma. Ou seja, esse equilíbrio. Porque será que o Pai, o Criador, nos daria um corpo tão perfeito, células trabalhando o tempo todo, em harmonia, em equilíbrio, para poder manter? Células que juntas formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas, sistema neurológico, o sistema cardíaco, cardiovascular, o sistema digestivo e, enfim, o corpo. Será que nós contribuímos para que isso esteja em harmonia? No caso, a definição de doença é exatamente o diferente, é diferente totalmente. Um processo, na verdade, de retificação, que vai corrigir o que? Os desvios que nós fazemos. Se dentro de todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente, se nós não mantemos esse equilíbrio, então nós temos um desvio e um afastamento de quê? Das leis divinas, essas leis imutáveis, da lei de amor, que é o motivo pelo qual aqui nós estamos. Isso era trazido exatamente no livro Instruções Psicofônicas. Então, saúde e doença é exatamente essa manifestação, essas manifestações que elas são baseadas em vários fatores, fatores biológicos, fatores sociológicos, fatores econômicos, ambientais, fatores culturais. Se nós olharmos adequadamente o que ocorre no decorrer do tempo, o aparecimento, muitas vezes, das doenças crônico-degenerativas, que não são transmissíveis, ou as degenerativas não transmissíveis. Então, a doença cardiovascular vai aumentando com o tempo. O acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, doenças pulmonares crônicas, elas representam 70% das mortes. Daí uma necessidade de quê? Uma necessidade de orientação, uma necessidade de educação,
uma necessidade de suporte emocional, que as coisas modificam. As nossas ações, elas vão ter que ser alicerçadas nessa relação de empatia, nesse diálogo fraterno, de repente, entre o paciente e o terapeuta. Aqueles que nós vamos buscar para que nós possamos ter um apoio, que nós possamos renovar a nossa esperança. Lembremos de uma coisa, que nós somos um ser biopsicossocial, ou seja, que além do corpo material, nós temos essa relação biológica, psíquica e essa relação. Nós somos gregários, nós precisamos do outro para tudo. Então, muitas vezes, o tratamento que é oferecido, ele está focado em quê? Numa competência técnica, mas às vezes não tem um envolvimento emocional, que muitos se queixam da distância do gelo em muitos tratamentos, em muitos cuidados, na verdade, que passa a não ser um cuidado realmente, que falta algo. Então, trata-se a doença, muitas vezes esquecendo do sofrimento que o doente tem naquele contexto que ele está vivendo. Imagina, chegar no consultório e recebe um diagnóstico de câncer. É uma tempestade, chamando a uma mudança total, a uma mudança interior, a uma mudança comportamental. E, ao mesmo tempo, se fortalecer para que o desânimo, o desespero não se tome conta, de repente. Então, esse contexto não se pode fugir, mas também não se pode fugir quando se analisa saúde e doença, que a doença seria, como é que é, numa definição, saúde, numa definição da Organização Mundial. O bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Espera aí, todos nós estamos fisicamente bem? Todos nós estamos socialmente bem, nós estamos psiquicamente bem e espiritualmente. Então, é algo que precisa ter, acrescentar esse olhar espiritual. E a doutrina, ela nos fala de quê? Do espírito, traduzido muitas vezes como a consciência. Kardec chama a atenção que espírito é o fundamento do ser, o princípio inteligente do ser. O homem nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre, mas o físico. Por quê? O espírito e o perispírito permanecem. Então, fala do espírito que preside tudo, e além do mais, que é imortal. Somos produtos do pensamento divino, somos produtos das sucessivas experiências. Existe uma lei, a lei de reencarnação, que não é um dogma de fé, não é um artigo de fé, não, mas é uma lei divina, baseada na misericórdia, na justiça e na bondade divina, para que nós possamos evoluir e evoluir moralmente, para que nós possamos adquirir o amor incondicional, para que nós possamos aprender a servir. Então, nesse paradigma espírita de saúde e doença, que seria o quê? O resultado das experiências vivenciadas pelo espírito nas múltiplas encarnações. Bem como em um aspecto que nós não podemos fugir. Se somos espíritos imortais, recebendo a oportunidade de evolução, as nossas escolhas atuais definem o nosso destino, definem a nossa saúde, porque uma boa escolha, um equilíbrio. Uma má escolha, suas consequências. Então, nós temos consequências tanto na nossa escolha
na boa escolha como na má escolha. Tem um livro extremamente rico, pequenininho, Emmanuel, que Chico Xavier descreve, Pensamento e Vida, que chama a atenção, na verdade, que algumas moléstias têm uma função no serviço de purificação do espírito, ou seja, despertar o espírito para as mudanças que são necessárias. É o caso de doenças congênitas, de mutilações imprevistas, muitas vezes, até porque nós precisamos entender alguns aspectos. Se leva-se em consideração a lei de reencarnação, na verdade, mas é necessário que entendamos que nós temos a misericórdia divina em todas as nossas ações, em todas as nossas ações. Ou seja, a misericórdia divina está presente em tudo, ela é infinita, mas ela não é cega. Daí a conceituação e, ao mesmo tempo, as provas a respeito da lei de causa e efeito. Ou seja, os sintomas que são patológicos, eles decorrem muito das reflexões ou dos reflexos da mente sobre o corpo físico. O corpo físico é o ponto final daquilo que nós temos no nosso interior, que vai desajustando de repente os sistemas que compõem, de repente por conta de emoção violenta, de repente por uma aflição que é muito guardada ali dentro e vai prejudicar o funcionamento do corpo. Aí foi criado um termo, Albert Adler e Nicholas Cohen. Albert, ele, um austríaco, ele criou já na década de 80, porque começaram a estudar juntos, desde 1975, o termo psiconeuroimunologia, ou seja, sistema imune e neuroendocrinológico. E acrescentou, não é? No decorrer do tempo, psico, neuro, endócrino, imunologia. Então, quando as coisas não estão bem, a nossa resistência baixa, a nossa fortaleza interior baixa, porque estabelece exatamente, chama a atenção essas conexões neurais que estão presentes. Captamos alguma energia, emitimos para o sistema nervoso, ele distribui, retorna e dá uma resposta. Então, chega até as glândulas. Então, os hormônios são produzidos e eles mudam, mudam muito. Veja, por exemplo, se eu tiver um pensamento ruim, agora, eu modifico a minha frequência respiratória, eu modifico a minha frequência cardíaca, junto com as conexões neurais, com os hormônios, tem os transmissores, os neurotransmissores e temos os receptores. Então, pode-se lembrar de uma septicemia por uma fragilidade no sistema imunológico. Doenças reumáticas, doenças autoimunes, doenças cardíacas, doenças neurológicas, desordens psiquiátricas, tudo isso está envolvido. Então, esse bem-estar psicológico, levando em consideração os nossos pensamentos, tem um efeito muito favorável na nossa sobrevivência. Tem um efeito favorável nas populações saudáveis. E o nosso bem-estar psicológico diminui o adoecimento. Por quê? Porque os nossos fatores psicossociais negativos, eles vão estar associados a quê? Aumento da morbidade, aumento da mortalidade, e que, nesse paradigma espírita, os nossos sentimentos negativos, eles afetam a saúde do corpo físico. Daí se conclamar para cuidar do corpo e do espírito. Porque os sentimentos negativos, eles têm origem no espírito.
Eles se manifestam através do corpo sutil, no corpo físico. André Luiz denominava de psicossoma o perispírito. Corpo espiritual já foi colocado anteriormente. Hernani Guimarães, aqui no nosso país, estudioso, ele chamava modelo organizador biológico. Então, esse perispírito, ele é o veículo da consciência imortal. Porque quem é que pensa? O espírito imortal. Quem é que sente? O espírito. Quem processa as emoções? O espírito. Quem manifesta os sentimentos? O espírito. Então, a doença seria o quê? O resultado de pensamentos e sentimentos sombrios, bem como se isso, por exemplo, não foi observado aqui, são dívidas que a gente pode atribuir dívidas kármicas. Kardec não usou esse termo, mas que vem de outras existências, que eles vão se manifestando no corpo físico de alguma forma. Então veja que a grande maioria das nossas moléstias, elas estão ligadas a quê? Ao psiquismo. Elas estão ligadas a quê? Aos nossos vícios da nossa mente, e em especial aos nossos sentimentos. O orgulho, a vaidade, a tirania, o egoísmo, preguiça, crueldade. Vamos parar aqui. Que são tantos, por exemplo, vícios que de repente nós temos que vencer, porque eles vão gerar perturbações e eles vão ser instrumento de expressão. É diferente quando o indivíduo se afasta de todos esses, transforma os vícios em virtudes. E virtude é exatamente a qualidade de quem tem força. Ser humilde é ter força. Benevolente é ter força. Bondoso é ter força. Tolerante, paciente, indulgente, ser capaz de perdoar é ter força. E isso são virtudes. E veja, e veja que Kardec chama a atenção através da orientação dos espíritos. O esforço empreendido em domar as más inclinações já é um grande passo. O esforço empreendido, que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer esse esforço, de ser persistente nessas transformações que nós necessitamos. Então, tudo isso, esses vícios da mente, eles geram perturbações. Por quê? Porque nós criamos uma psicosfera, nós criamos um plano vibratório, nós captamos energia do outro, nós emitimos energia. Essa troca ela vai existir não somente aqui, mas no mundo espiritual, de onde viemos, para onde nós retornaremos. Emmanuel chamava a atenção de uma coisa, que os pensamentos sombrios adoecem o corpo. Adoece o corpo são. E agrava o quê? Os que já estão doentes. Então, começamos a questionar por que é tão difícil mudarmos o nosso pensamento. Por que é tão difícil vigiarmos o nosso pensamento? Há quem atribua que existem duas partes, a consciente e outra inconsciente. Atribuir a mudança de pensamento, de repente, é falta de esforço. Se os nossos pensamentos são ruins, se os nossos sentimentos são ruins, são negativos, se as nossas emoções são equivocadas, qual seria o impacto na nossa saúde, já que nós criamos uma psicosfera? Imaginemos, na verdade, por exemplo, que ao cultivar decepções, de sabores, melindres, desgosto, raiva, irritação, mágoa, no nosso dia a dia, quando nós levamos em consideração o próximo,
nós vamos estar carregando ele para onde formos. Está lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, porque vai intoxicar o quê? Nossa estrutura física, corpórea, vai alterar os nossos centros da vida, vai interferir nos órgãos, no sistema do corpo, vai adoecê-los. Então, imaginemos, por exemplo, que se no pensamento negativo que eu tenho agora, eu tenho uma bioquímica, uma manifestação bioquímica a tal ponto de modificar a minha frequência respiratória e cardíaca, então a mesma coisa interfere na célula. E essa célula, ao adoecer, imaginemos uma célula de um fígado ao adoecer. Se não cuidado, não for cuidado, ele adoece o fígado. Se também não for cuidado adequadamente, ele adoece o aparelho gastrointestinal. Se não cuida adequadamente, ele adoece o corpo todo. Então, é assim. Então, diante, por exemplo, dos nossos pensamentos negativos, dos nossos sentimentos em especial, nós podemos criar alterações orgânicas. Quando isso cronifica, as alterações orgânicas vão se manifestar. E veja que André Luiz, descortinando o mundo espiritual na sua obra, através de Chico Xavier, então ele vem, por exemplo, ele diz o seguinte, que as enfermidades, elas decorrem dos hábitos de vida desregrados e dos vícios. As enfermidades decorrentes dos hábitos de vida desregrados e dos vícios, e as provenientes da carência de higiene, de um modo geral, elas se manifestam no corpo físico e têm causas, por exemplo, a grande maioria tem as causas profundas no corpo espiritual. Mas veja que muitas vezes esses vícios são levados por pensamentos e por sentimentos e emoções negativas. Mas a falta de higiene e a falta de cuidado com o corpo físico leva exatamente a alterações. Por outro lado, nós precisamos olharmos o que poderia se chamar de zona de remorso, ou seja, as recordações de faltas graves que nós fizemos, que tivemos, vai criar na mente o quê? Um estado exatamente desequilibrado. Então, a onda de pensamento vai se manter em circuito fechado e tem um reflexo onde? Fisiopsicossomático. Aí o que que nós podíamos dizer, na verdade, diante, por exemplo, de uma zona de remorso ou diante da ideia física, fixa? Dessa ideia fixa, o que que nós poderíamos dizer? Nós estamos numa lei de sintonia, captando e emitindo, numa lei de ressonância, tudo isso refletindo as nossas vibrações. Então, o que que nós podemos imaginar daquela pessoa que se vitimiza, que se coloca numa condição constante, contínua de vitimização, que não consegue ter um brilho, que não consegue ter um bem-estar, que não consegue adquirir a alegria, porque a alegria que todos nós necessitamos, na verdade, ele decorre exatamente do equilíbrio. A alegria decorre da harmonia interior e que isso leva a um bem-estar. E o bem-estar é traduzido como saúde. Mas nós precisamos, além da alegria e da saúde, nós precisamos da paz. Da paz. E para que nós tenhamos paz,
Nós precisamos educar os nossos sentimentos. Se não educamos os nossos sentimentos, como é que nós vamos ter paz? E nós queremos a mesma coisa. Nós queremos a felicidade. Todos nós desejamos sermos felizes. Mas conhecemos alguém que seja feliz que não tenha paz? Tem alguém que não perdoa que tenha paz? Então veja que a questão do perdão, aquilo que Jesus falava, que orientou para aprendermos a perdoar, para aprendermos a amar. Então, a ausência de perdão, a incapacidade de perdoar é uma questão de saúde pública, que o indivíduo termina adoecendo. E o outro aspecto é exatamente esse remorso e a culpa. Quando nós fazemos algo de equivocado, cometemos algum erro, a nossa consciência mostra que na nossa consciência estão escritas as leis divinas. Ninguém precisa apontar. Então aparece o remorso, aparece a culpa. Mas isso é bom para despertar o espírito para o arrependimento, ou seja, um movimento e uma ação no sentido de melhorar. Mas quando esse remorso e a culpa ele é muito intenso, ele vai imobilizar e vai criar as distonias e vai criar a baixa da imunidade e vai ter a captação do corpo espiritual, do perispírito. E tem muita gente que tem uma predisposição mórbida. E essa predisposição mórbida, através dessa baixa de imunidade, abre portas para quê? Abre portas para bactérias, para vírus. Isso é fácil de entender. Por que dentro de uma casa um adoece e os outros todos não adoecem? Um tem uma infecção e os outros não têm. Um tem uma gripe e os outros não têm. É porque, na verdade, nós somos assediados por quem? Esse remorso e a culpa nos mostra isso claramente. Nós somos assediados por aquele a quem ferimos. E isso se constitui o quê? Muitas vezes processos obsessivos. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Kardec foi muito didático com relação aos processos obsessivos. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Um processo evolutivo que se agrava. Então, como foi visto, os nossos vícios da mente, os nossos pensamentos sombrios, a nossa culpa, o nosso remorso e a obsessão que é a ação de um espírito inferior querendo atingir. Mas ainda esquecemos de uma coisa, esquecemos da auto-obsessão. Eu não consigo vigiar os meus pensamentos, eu não consigo melhorar de alguma forma, então eu estou criando a auto-obsessão. Então, tudo isso, e mais ainda os nossos hábitos de vida, a alimentação, a falta de atividade física, não levar em consideração o nosso sono tão necessário e tantas outras coisas, eles são fatores que vão levar à gênese de enfermidades, a situações difíceis. Então, somente com a transformação do nosso espírito enfermo que vai conduzir à verdadeira cura. Ali, veja que na Gênese, no capítulo 14, falando dos fluidos, então, veja a capacidade de transformar. Kardec já trazia, os espíritos transmitiam a ele, transformar células malsãs em células sadias. Então, a transformação do espírito, a esperada e a necessária, é mobilizar exatamente compreensão e amor. Ou seja, mobilizar os bons sentimentos. Traduzir isso em virtudes, transformar vícios em virtudes.
Virtuoso não é aquele que é bom, é como Kardec dizia, é aquele que se esforça em melhorar. Então, vem uma coisa que nós precisamos lembrar nesse processo de transformação. Um é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, olhar para dentro de si, identificar as alterações que temos, olharmos para dentro, nós vamos dominar os nossos sentimentos. Dominando os nossos sentimentos, nós vamos nos transformar. Esse é um processo educativo. E nós não podemos abrir mão daquilo. O vigiar e orai, transmitido pelo Rabi da Galileia, é esse hábito da oração, essa conexão com o alto, essa conexão com a espiritualidade maior, que vai nos levar e nos trazer sintonia com essas esferas superiores, que vai nos auxiliar a, a trazer, a nos auxiliar nas energias que renovam, nas sugestões que nós temos, que vai iluminar a todos nós, ou seja, vai despertar o nosso espírito também. Se a doença desperta o nosso espírito, as sugestões, elas vão iluminar a nossa mente através da sintonia, através exatamente dessa capacidade de captar o que não está sendo transmitido. Então, será, por exemplo, que nós vamos concordar com o orar sempre, trabalhando continuadamente, de forma persistente, servindo, aprendendo e amando, sem desistirmos? Então, é exatamente isso que é a expectativa nossa. É isso, é para isso que nós somos conclamados. Somos conclamados também a combater o nosso orgulho, a vaidade. E isso não vem sozinho, vem com outros tantos vícios, vem com o egoísmo, vem com a prepotência, vem com a agressividade junto. A busca é exatamente o contrário, porque quando nós nos aproximamos de alguma coisa, nós nos afastamos de outra. Então, cultivar a humildade, quando nós nos aproximamos da humildade, nós nos afastamos do orgulho, da vaidade, que a humildade é o reconhecimento das nossas limitações, da nossa fragilidade, que vai se exteriorizar em compaixão, que vai se exteriorizar em solidariedade, em fraternidade universal. Essa expectativa que a espiritualidade maior tem para que nós possamos trabalhar. Chico Xavier, em Mecanismo da Mediunidade, aproveite o ensinamento que André Luiz traz. E Emmanuel faz uma citação muito, muito, muito interessante. Não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Ou seja, não permita que isso nos imobilize. Não permita que isso nos desanime, porque é algo extremamente difícil quando nós mergulhamos no desânimo, na desesperança, no desespero, na depressão. Tudo isso nos imobiliza de uma certa forma. Então, que nós possamos entender exatamente que no nosso pensamento temos todas as potências dos sentimentos e temos todas as potências e as características do nosso intelecto. Nós precisamos utilizar uma coisa, que é aquela potencialidade que nós já nascemos com ela, à vontade, como Leon Denis chama a atenção, num dos seus capítulos.
o problema do ser, do destino e da dor. As potencialidades da nossa alma. E essas potencialidades precisam ser exercitadas. E a vontade é uma das potencialidades. Então, é através desse pensamento que nós vamos nos relacionar com quem? Com Deus. É através da oração que nós vamos nos conectar com o alto. É através da mudança dos nossos pensamentos horizontais para um pensamento vertical, olhando e enxergando acima. Aquele que nos ampara, nos protege, aquele que envia os seus mensageiros para nos amparar e proteger, para que nós possamos captar, através da intuição, muitas vezes, e através de outras tantas formas que nos chegam. Então, que as criaturas possam refletir e que possam se relacionar com o quê? Para receber tudo com a espiritualidade maior, para receber todos esses influxos que vêm da espiritualidade superior, para que nós possamos exatamente evoluir espiritualmente e que possamos, nas oportunidades que recebemos, já que somos espíritos, que estamos vivendo uma experiência no corpo atualmente, que as experiências futuras já sejam, que nos encontrem em condições melhores. Então, a nossa consciência vai nos mostrar a falta que nós tenhamos cometido. A nossa consciência vai nos mostrar que, através da falta, nós nos encontramos muitas vezes em estado de perturbação. Que, através das forças que nos levam ao arrependimento, modifica todas essas ondas vibratórias e modifica as ondas de pesar e a acusação da vítima e de quantos associam sentimentos. Porque quando nós agredimos alguém, quando nós machucamos alguém, quando nós ferimos alguém, a onda vibratória da pessoa ou daqueles que estão, por exemplo, próximos daqueles entes queridos, de repente, eles emitem sentimentos muitas vezes negativos. Quem é que afirma isso? É Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, os nossos pensamentos, eles, eles estão ligados a quê? A nossa condição de emoção, de bem-estar, as emoções gerando sentimentos. E os nossos sentimentos criando um campo vibratório que nos leva muitas vezes a adoecimento se nós não controlarmos. Então, nossos pensamentos, nossa saúde ou cura, depende de todos nós. Então, que nós possamos refletir. Obrigada, querido. Excelente reflexão. Nós vamos passar para a Cida fazer as perguntinhas. Por favor, Cida. Obrigada. Tá legal. Carlos Alberto, antes das perguntas, a Nayara fez uns comentários aqui no chat, eu vou ler primeiro. Ela colocou o seguinte: uma mente doente reflete em um corpo doente. Segundo Joana de Ângeles, o corpo físico é reflexo do estado espiritual, sendo nossas células doentes o resultado do nosso desequilíbrio mental e moral. E aí ela fez mais abaixo também uma outra colocação, que foi a seguinte: na época do Covid, houve isso. No mesmo lar, alguns ficavam doentes, outros não. Você quer fazer algum comentário sobre a fala dela para eu fazer as perguntas Muito depois? boa colocação, Nayara, obrigado pela participação. Realmente, é, a nossa mente doente, e às vezes nós criamos, não é? Nós criamos a nossa mente doente, a repercussão e o ponto final é o corpo físico.
Porque nós podemos trabalhar do ponto de vista psíquico, de alguma forma, a questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e ela vai deteriorando, deteriorando, e aí, quando menos se espera, o corpo adoece. Porque baixa a imunidade, abre portas, por exemplo, para bactérias, vírus, eles estão aí presentes. Nós estamos conversando aqui, mas no nosso ambiente tem bactérias e vírus. Mas nós não precisamos adquirir todos. E a correlação que foi feita, inclusive na época da Covid, acreditava-se, por exemplo, que quem era que estava mais vulnerável? Os idosos, os que tinham comorbidades. Mas morreram tantas crianças, tantos jovens. Como é que isso justifica? Justifica pela baixa da imunidade, porque de repente o indivíduo, aparentemente, ele estava bem. Fisicamente ele estava bem, mas imunologicamente ele estava tão bem, fora o aspecto espiritual. Então, veja, Joana de Ângeles traz, o corpo físico é reflexo do estado espiritual. Claro, claro. Um indivíduo que vive, por exemplo, com diversas situações, vai acontecer, daqui a pouco ele tem uma doença autoimune, uma artrite, um lúpus. O outro manifesta na pele um eczema, que fica ali, uma dermatite atópica, uma lesão. Então, as células doentes, olha, que foi bom, porque nós falamos de uma coisa, é quando você tem pensamento e sentimento ruim, você afeta a célula, desequilibra aquela célula, que ela está produzindo energia, ela está produzindo energia. Então, ao desequilibrar aquela célula, então a bioquímica modifica. Então, ela pode desequilibrar o órgão, o sistema, o corpo todo. E aí vem uma outra pergunta, não é, Cida? É como se proteger quando a pessoa com quem convivemos tem pensamentos negativos? Isso, é da Maria Amor. de Assis. É. Viu, Biasus? Amor. Dizem que quando nós somos crianças, ou quando você vai lidar com a criança, como é que você auxilia? Como é que você auxilia essa criança encaminhando para princípios e valores, na verdade, amor e disciplina? Até os 10 anos, você passa princípios e valores. Depois dos 10 anos, amor e paciência. E acima disso, quando não conseguiu captar, porque esse é um processo de concessão aos pais para passar princípios e valores e fortalecer. Então, passou dos 15 anos, amor e oração. Então, como proteger uma pessoa que convivemos que tem pensamento negativo? Não desistir dela, nunca. Partiu para um caminho, dependência química, depressão, transtorno de ansiedade muito grande, entendeu? E ela não sai dos pensamentos negativos. Oração, oração, vibração por ela, mantendo perto, sabendo que mesmo nas modificações elas vão ter recaídas. Mas essa recaída, ela pode, se era nesse nível, ela pode transformar num espaço muito maior, num intervalo maior. E veja, como é que se cura um dependente químico? Com amor e acolhimento. Todo pai responsável, ele dá conselho aos filhos o tempo todo. Às vezes pode dizer, não vai, ele não serviu para ele, ou não vai servir. Serve. Quando chegar no mundo espiritual, ele vai lembrar dos conselhos que recebia dos pais, do amor e do afeto que recebia. O evangelho no lar é uma sustentação? É, Nayara. É. É necessário. Necessário.
Você abre as portas para os mensageiros de luz, para a presença de Jesus dentro. Você cria a imunidade dentro do seu lar. Se você cria a humanidade dentro, a imunidade dentro do seu lar, você está auxiliando quem está ao seu redor, seus vizinhos, ampliando isso aqui. Às vezes, com esse desajuste, desequilíbrio, as pessoas não conseguem nem se concentrar numa oração. Começa a orar, mas misturando as coisas todas, e depois deixam durante certo tempo essa dureza, mas Deus nos chama de todas as formas. Deus fala conosco em silêncio, responde aos nossos pedidos em silêncio, mas Ele nos fala. Então, de alguma forma, então a ação ela continua existindo. Quantos mensageiros de luz e de paz que faz com que nós possamos abrir o nosso coração ferido, machucado, que às vezes não encontramos, não vislumbramos, só vislumbramos sombras. A luz que emana do alto, as bênçãos que emanam do alto, faz com que toque o nosso coração, nos ilumina e ilumina quem está do nosso lado. Eu não Carlos sei se eu Alberto, respondi a você. foi ótima a sua colocação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, depois a gente faz da Cidinha. De que maneira o equilíbrio mental e os pensamentos positivos podem influenciar a saúde do corpo e do espírito, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico e para a prevenção dos desequilíbrios físicos e emocionais? De que maneira? Se eu tenho um pensamento negativo, acontece o seguinte: é tudo negro, pesado. Ah, eu estou carregando um sapato de chumbo, é tudo tão pesado. Eu saio da minha casa com os pensamentos negativos, quando eu chego no trabalho, eu já estou brigando com alguém, me irritando. Não tem um brilho. De repente, o meu pensamento positivo, ele abre, cria uma leveza, cria uma serenidade dentro de nós. Então, estou com a capacidade, eu saio da minha casa em paz. O outro comete um equívoco, ou eu cometo um equívoco, eu sou capaz até de ser indulgente, de ser benevolente comigo mesmo, de me perdoar e capaz de perdoar o outro, enxergar de forma diferente. O problema, de repente, foi o mesmo, e que você pode ter um olhar diferente. Ah, não quero mais, eu não estou bem, de repente, pensamentos negativos, eu não quero mais nem conversa com esse, eu me afasto. Mas eu posso também chamar até o colega. Não, olha, quando ele chegar ou ela chegar, faça o seguinte: ela não está bem, vamos dar uma atenção maior. O problema foi o mesmo. Existe uma mudança. Existe uma mudança. Veja, por exemplo, Cidinha trouxe aqui, necessitamos estar sempre em orações e vigilância em nossos pensamentos. Corretíssimo, Cidinha. Lucimar faz um questionamento. De 0 a 10 anos, Lucimar, amor e disciplina. Meu pai dizia uma coisa assim muito interessante, Lucimar. Quem não sabe dizer não aos filhos, o sim não tem valor. Quem não sabe dizer não na vida, o sim não tem valor. Então, de 10 aos 15 anos, amor e paciência. De acima dos 15 anos, já recuperou. Veja que quando entra na puberdade, aquele espírito que reencarnou, ele já assume a sua condição anterior, porque inicialmente ele teve o véu do esquecimento, e nós temos o véu do esquecimento como uma proteção nossa, como um amparo nosso. Mas temperamento, caráter, o temperamento nós já trazemos de repente, mas o caráter e a personalidade, a forma de agir e de reagir, ela é trabalhada de repente. Então, paciência e resignação, Cidinha traz aqui, ó, e resignação,
é, as pessoas que necessitam de ajuda. Uma paciência e uma resignação. Quer dizer, a atitude fala muito mais do que as palavras em si. Às vezes, o seu olhar, ele é curativo, ele auxilia. O seu gesto de estender a mão, de colocar o seu ombro à disposição para que alguém possa chorar, de abraçar alguém, isso é mais reconfortante. Então, veja, a Inayara reforça a importância da evangelização infanto-juvenil para a educação moral. É fundamental. Quando é que deve começar a evangelizar uma criança, ainda dentro do útero? A mãe transmitindo amor, naquele diálogo que vai, por exemplo, trazendo o bem-estar. E evangelizar é algo extremamente necessário, porque mesmo quando as portas se abrem, como é o caso da adolescência, as portas ficam largas, necessitando manifestar a sua identidade, sair na sua identidade, mas ele está evangelizado. Então, para ser aceito nos grupos, ele sabe o que é bom, o que é ruim. E sabendo e tendo a noção do mal e do bem, ele tem opção, ele tem discernimento. Veja o que acontece nas casas de oração, nas escolas de fé, que é o centro espírita. Se evangeliza a criança, vai, vai, vai. Muitas, quando chegam na adolescência, desaparecem. Mas eles já trazem. E se já trouxeram do seu lar, eles já trazem a consciência do bem e do mal. Então, eles podem escolher uma porta, porque a porta é larga, mas eles podem escolher uma porta que lhe dê esse bem-estar interior. Carlos Alberto, eu vou fazer um comentáriozinho e depois vou fazer mais uma pergunta. Por isso que cada dia mais você vê grupos de evangelização no ventre, na pré-concepção, evangelização no ventre, para trazer todas essas informações. Excelente. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ó, a predisposição mórbida pode ser uma condição que o próprio espírito traz na presente encarnação como resultado de ações pretéritas, e isso faz com que ele tenha um sentimento de malquerência e, consequentemente, uma vida com muitas dificuldades físicas e emocionais, dificultando a cura do corpo e do espírito. É exatamente isso, Cida. É exatamente isso. Você não consegue explicar, Cida. Por que que você tem uma tristeza profunda, determinadas pessoas, que não sabe de onde vem, que bate em determinadas datas, em determinadas épocas? Então, essa tristeza profunda é um ego frágil que se encontra aí. Então, nessa situação, então existe uma predisposição. Por si só, existe compromisso, existe um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório foi trabalhado, não ficou sozinho. Se nós aqui recebemos um mentor espiritual, um anjo da guarda, espíritos de luz, para nos acompanhar e nos auxiliar durante todo o tempo que eu digo assim, por exemplo, isso é expansivo. Então, no mundo espiritual também existiu uma preparação. O livro Pensamento e Vida foi feito no mundo espiritual e trazido, por exemplo, por Emmanuel, através de Chico Xavier, como aquele livro de esclarecimento, essa riqueza. Então, o indivíduo nasce com a predisposição mórbida de ter uma doença cardíaca, quando já não nasceu com a doença congênita, por lei de causa e efeito. Por quê? Porque é a oportunidade, o indivíduo suicidou várias vezes, então, nasce com a predisposição mórbida, de alguma forma,
Então, nesse processo de evolução, é que ele vai se protegendo, vai se amparando. Essa predisposição mórbida implica em ter, vai ter em alguma época uma manifestação, vai abrir condições, dar condições para que se manifeste de repente aquela doença imunológica, aquela doença degenerativa crônica, aquelas outras tantas coisas, por exemplo, que ocorrem, que às vezes a gente não sabe explicar, aí vai dizendo que é da idade, seja lá o que for. Talvez essa construção foi feita no mundo espiritual. Muito bom, muito excelentes reflexões, Carlos Alberto. Carlos Alberto, deixa eu dar um recadinho para os nossos amigos. A Kimi me disse que para a semana que vem ela ainda não tem a pessoa já pronta para as nossas reflexões, para a palestra. Mas que no dia 14 vai ser o Calci Roriz, ainda não temos o tema, mas no dia 14 será o Calci Roriz. E na próxima semana, dia 7, depois ela informa. Então, Carlos Alberto, nós ficaríamos aqui até às tantas, porque esse tema ele é muito importante, ele traz muitas perguntas, ele mexe com a mente da gente, né? Mas em função do horário, eu quero agradecer imensamente e pedir para você fazer as reflexões finais e a sua prece de encerramento, pode ser? Pode ser. De antemão, a gratidão a todos vocês pela paciência, pela tolerância e, em especial, essa alegria de estar junto e que possamos refletir. Então, as considerações finais, já que o tema nos exige, eu gostaria de ler uma pequena parte do Pão Nosso, Curas. Está lá no capítulo 44. Emmanuel traz o seguinte: E curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. E aí ele refere que realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo, que nós nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Então, ele segue aqui, isso aqui, que nós possamos levar em consideração os nossos pensamentos, que nós possamos valorizar cada pensamento, que nós possamos lutar e vigiar aqueles quando nós estamos nos desviando de alguma forma. Nós precisamos do outro. O outro foi a grande invenção de Deus. Sem o outro, eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou tolerante, se eu sou agressivo, se eu sou bondoso, se eu sou fraterno, se eu sou intolerante, enfim, eu não sei se eu não tiver o outro. Então, que nós possamos valorizar para que nós possamos nos fortalecer no sentido de termos uma saúde, ou seja, um bem-estar. Que saúde não implica não ter doença, mas enfermidade, mas é o bem-estar e evoluir adequadamente, evoluindo, atingindo a maturidade espiritual. Todos nós recebemos essa oportunidade de aqui estarmos. Mestre amado Jesus, que disseste que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, tu estarias. Mas, diante das nossas limitações, das nossas deficiências, das nossas dificuldades, nós rogamos que continue derramando as suas bênçãos, que continue estendendo a sua mão para guiar-nos, livrando os obstáculos que muitas vezes somos nós que criamos.
e que diante disso tudo possamos abrir o nosso coração para que essa luz que emana do alto possa chegar a todos nós e aqueles que estão ao nosso lado. Nos ampare e proteja hoje e sempre.